aqui todos os nossos ouvintes da Jovem Pan, em especial todos os torcedores do Curitiba que estão na nossa audiência. Bom, eu tenho, Rogério, uma trajetória de cerca de 10 anos no futebol, especificamente, né? Antes disso, fui executivo de grandes empresas, fui CEO, CFO de grandes empresas, sou ainda conselheiro de administração de uma série de empresas de outros setores, não ligados ao futebol, cerca de 20 anos já sendo conselheiro de administração de outras empresas, então tenho uma vivência empresarial bastante importante aí ao longo das últimas décadas. No futebol especificamente, nesses 10 anos eu tive algumas atividades diferentes, todas elas ligadas ao Grêmio de Porto Alegre. A primeira delas eu fui secretário do Conselho Deliberativo do Grêmio de 2013 a 2016. Depois, no primeiro semestre de 2017, eu fui secretário-geral do clube. Esses dois cargos não remunerados, né? E a partir de julho de 2017 eu então fui convidado pelo presidente do clube, pelo conselho de administração, para assumir a posição de CEO, né? Porque primeiro já conhecia muito o clube desses 3 anos e meio que vinha conduzindo as atividades como secretaria de conselho deliberativo e secretaria geral do clube, e também pela minha larga experiência em gestão empresarial. E de lá para cá, então, iniciei e desenvolvo essa trajetória de executivo no futebol. Vivi lá no Grêmio 3 momentos bastante específicos e diferentes. Um primeiro momento de reestruturação, quando a gente chega lá, o clube está muito debilitado do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. A gente faz um trabalho de reestruturação em todos os setores administrativos, financeiros, de governança e área de negócios, marketing, assim por diante. Tem uma alavancagem de faturamento do clube bastante importante. A gente também passa um período desportivo de bastante protagonismo, de 2017 até início de 2021, né? Quando a gente conquista a Copa Libertadores em 2017, a Recopa Sul-Americana em 2018, depois 5 campeonatos regionais em sequência, né? Mais alguns títulos da Recopa Gaúcha, e nesse ínterim também, né, de 2017 a 2022, muitas campanhas de protagonismo em diferentes competições. Nós fomos vice-campeões mundiais em 2017, a gente teve aí 4 jornadas seguidas, 18, 19, 20, sendo o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, algumas semifinais de Libertadores, além da Libertadores que nós ganhamos. Fomos vice-campeões da Copa do Brasil em 2020, cuja final foi em 2021, mas aí em 2021 nós tivemos um segundo semestre catastrófico e o clube foi rebaixado para a Série B. Mas ao mesmo tempo que participei desse insucesso do clube em 2021 de queda para a Série B, continuei, segui à frente do clube e recolocamos o Grêmio, né, na Série A em 2022 com o vice-campeonato da Série B em 2022, momento então que eu me desligo do clube, né, e encerro a minha trajetória de praticamente 5 anos e meio, né, muito intensamente vividos lá, e vou buscar outras alternativas no mercado. E naquele momento eu digo, inclusive abertamente em diferentes entrevistas, que eu jamais seria um CEO de um clube associativo novamente, né? Porque é muito complexo a atividade de um executivo profissional, sendo o principal executivo de um clube associativo que tem muita interferência política. A interferência política afeta muito no dia a dia das atividades do futebol. E depois disso... Você tendo trabalhado no deliberativo também, sim, aflora ainda mais esse... E com isso eu ainda tinha uma vantagem. Isso foi uma vantagem para mim durante muito tempo, porque eu vinha da atividade política, né? Então eu vinha do mundo político. Então eu tinha um relacionamento com aqueles atores políticos, tinha respeito daqueles atores políticos, e isso durante muito tempo foi positivo, né? Mas depois, quando os resultados de campo eles começam a não acontecer em 2021 e 2022, aí a interferência política que ela acontece de forma muito intensa nos clubes, porque há uma fragilidade na gestão, há uma fragilidade no desempenho esportivo, e aí há um ambiente fértil para que essas interferências políticas aconteçam. Então eu disse lá em 2022 que eu não seria mais CEO de um clube associativo e que iria me dedicar a um contexto de explorar o novo mercado existente das SAFs a partir da legislação que entrou em vigor em meados de 2021, e iria assessorar, né, clubes ou investidores nesse processo de SAF. E aí fui por diferentes agentes, banqueiros, advogados, consultores, auditores, indicado para conhecer a Tricorp e, reciprocamente, a Tricorp indicada a me conhecer, né, pela minha trajetória no futebol. Em 2022, final
final de 2022. Então eu me reúno com a Tricorp, inicio as minhas negociações com a Tricorp e a partir de fevereiro ou março sou contratado pela Tricorp para assessorá-los na conclusão do negócio. Então, assim, na parte jurídica, na parte estratégica, na parte de negócios relacionados a isso. E a partir de maio, né, do dia 9, 10 de maio de 23, iniciamos o processo de transição, que foi meu primeiro dia aqui no Curitiba. Então, fazendo aí de uma longa, uma curta jornada, essa é a trajetória que me trouxe até aqui. Ótimo. Então agora acho que a gente pode começar os questionamentos. E eu não podia começar com outra pergunta. Amodeu, a SAF do Coritiba está à venda? Existe a possibilidade da entrada de um novo parceiro, de um novo sócio dentro da SAF do Coritiba, ou foi apenas uma consulta, mera especulação? Muito boa a tua pergunta, Rogério, porque dá a oportunidade de a gente esclarecer um ponto que gerou uma polêmica importante entre os torcedores do Curitiba na semana passada e que não tem nenhum fundamento, nenhuma razão de ser. Então, primeiro eu quero me dirigir ao torcedor do Curitiba e dizer que fique muito tranquilo de que a Tricorp ela não está em busca de um investidor para comprar uma parte da sua participação ou a totalidade da sua participação. Isso jamais aconteceu. Nós estamos no início do nosso projeto apenas. Nosso projeto é um projeto de longo prazo, inclusive se denomina Visão 2030 e tem 3 fases de execução, né? Uma fase de execução de reestruturação, que é a que nós estamos vivendo, depois uma segunda fase de crescimento do clube e uma terceira fase de consolidação. Então, nosso projeto é um projeto de longo prazo. O que há é o seguinte: a Tricorp é um fundo de private equity muito bem conectado globalmente, não apenas no Brasil, mas globalmente. Então, muitos investidores de diferentes locais do mundo procuram a Tricorp para se informar sobre a tese de investimento do Curitiba, para entender por que a Tricorp olha para o Curitiba como um ativo interessante em termos de investimento e quais são as visões que a Tricorp tem para o futuro do Curitiba. Então, nada mais há do que uma conexão da Tricorp no mercado financeiro em nível global, que faz com que muitos atores nesse mercado se mostrem interessados em entender por que o Curitiba foi investido pela Tricorp. Mas assim, até pela forma como é feito o negócio, não existe a possibilidade de fato arrumar outros parceiros? Eu sei que você falou que nessa situação atual não, mas até pela forma como o negócio é feito, até por ser uma private equity, não há possibilidade de você ter outros parceiros junto com você? Esse é um ponto importante. Todos os recursos que foram contratados e que a Tricorp se obrigou a investir no Curitiba, seja para investimento no futebol, seja para investimento em infraestrutura, tanto no CT quanto no Couto Pereira, a Tricorp já tem a disponibilidade integral desses recursos. Então, assim, não traria um novo parceiro por uma necessidade financeira. Eventualmente, a gente pode se conectar, não do ponto de vista societário, de trazer como sócio para dentro do projeto, parceiros estratégicos que tenham uma compreensão muito boa em termos de negócio, que sejam especialistas em inovação, que sejam especialistas em áreas que a gente reputa importantes para o desenvolvimento do nosso projeto. Talvez o papel do Fernando Carvalho seja um exemplo? Eu acho que o papel do Fernando Carvalho ele guarda uma outra referência, não em nível de Tricorp, porque a relação do Fernando Carvalho ela é diretamente com a SAF do Curitiba, né, numa relação permanente conosco aqui. Mais uma pergunta? Eu tenho algumas, mas eu vou deixar você tocar, não tem problema. Eu vou pedir para a Janaína Castilho antes participar conosco. Fala, Janaína. Olá, Amodeu, tudo bem? Muito boa tarde. Você falou de reestruturação. Nesse processo de reestruturação no Curitiba, o que deu errado em 2023? Né? O que foi preciso repensar? O que mudou no entendimento de vocês para essa temporada de 2024 para fazer uma mudança de rota e mostrar realmente um Curitiba mais competitivo? Perfeito. Boa tarde, Janaína. Né? E eu vou aqui fazer um voto de protesto, que eu acho que deveria ter começado com você, né? Nesse não passada a Semana das Mulheres, o mês das mulheres, né? No contexto do respeito às gurias, né? Começando dando a preferência para as mulheres. Mas enfim, brincadeira à parte, eu acho que a gente tem que olhar para essa questão, Janaína, de uma forma global, né? A reestruturação, quando nós nos referimos, e aí é importante dizer que o projeto do Curitiba, ele tem 4 pilares muito sólidos. Um é o pilar desportivo, o segundo pilar é o pilar de infraestrutura, o terceiro pilar é um pilar de governança e o quarto pilar é um pilar de engajamento de fãs e inovação.
Tá? Então são 4 pilares que o projeto tem como base. E 3 fases de execução. A fase de reestruturação que começa em 23 e vai até 25. A fase de crescimento que inicia em 26 e vai até 28, perdão. E a fase de consolidação que vai de 29 a 31. Então quando a gente olha para 2023, eu acho que a gente pode falar de muitas questões que deram certo fora de campo, no contexto de reestruturação. Então nós fizemos muitos processos de alteração de questões internas, de pavimentação de novos processos, de desenvolvimento e implantação de novas tecnologias, inclusive dentro do clube, isso tudo fora de campo. Dentro de campo, a gente quando chega no processo de reestruturação, a gente está num momento da competição agudo, né? A gente na zona de rebaixamento, numa competição extremamente difícil, que foi a competição do ano passado, ainda sem a disponibilidade de recursos financeiros que somente foram aportados em outubro, quando a gente teve o fechamento do negócio, e tendo a necessidade de reforçar o nosso elenco. E aí nós definimos que naquele momento a gente precisaria ter um perfil de atletas contratados que é muito diferente do perfil de atletas que a gente entende que é o perfil de atletas que será contratado e será buscado pelo Curitiba ao longo do projeto como um todo. Então era um momento agudo, um momento específico que requeria ações direcionadas para aquele momento. E aí fizemos algumas escolhas essas que elas depois que nós fizemos com o objetivo de elas darem certo, elas não deram certo, né? Então a gente tem todo o diagnóstico de tudo aquilo que não deu certo dentro de campo, por que os resultados não aconteceram, e como eu sempre digo, muitas vezes quando a gente tem uma jornada ruim, péssima, como foi o rebaixamento no ano passado, as pessoas, via de regra, elas dizem assim, isso é uma jornada para a gente esquecer. Eu penso de uma forma completamente diferente. Essa é uma jornada que eu jamais posso deixar de me lembrar. Porque é somente lembrando de tudo aquilo que deu errado no passado é que a gente vai evitar de cometer os mesmos erros daqui para frente no futuro. Então a gente tem o diagnóstico de tudo isso que aconteceu de errado em 2023, a gente já percebe dentro desse ano, né? Vocês percebem, acredito, né? Que o perfil das nossas contratações ele é completamente diferente, o perfil do nosso grupo é completamente diferente, a filosofia de futebol que nós estabelecemos é uma filosofia diferente, o perfil dos nossos atletas que nós idealizamos no nosso DNA de futebol, ele é diferente. Então, assim, o marco do nosso projeto, embora sejamos responsáveis pelo que aconteceu em 23, deixando muito claro isso. Não estou aqui, sob hipótese alguma, me eximindo de responsabilidade. Somos responsáveis sim pelo que aconteceu, a gente tem um diagnóstico claro e a gente está agora sim implementando todas as nossas ideias na plenitude, na concepção ampla do projeto. Ô Modeu, até teve 2 coisas que você falou dessa questão da responsabilidade, teve 2 coisas que eu bati muito ano passado, eu te falei isso recentemente lá em Cascavel. A primeira delas é de que a gente não sabia, o torcedor também não sabia quem é que mandava de fato no Coritiba. Claro, você é o CEO, você hoje é o rosto da SAF do Coritiba, só que quem está acima do Amodeu? E demorou para que esse conselho fosse criado, né? Que foi instituído lá no final do ano passado. Como é que é a relação com este conselho, né? Com os donos da Tricorp especificamente, com o próprio Wilson, que é o representante da instituição, e uma situação, o que mudou também de rota esse ano, porque ano passado uma das coisas que eu mais falei aqui em pós-jornada, não é justo com o Thiago Kozlowski, todo jogo só ele dá entrevista. Só ele chegava e tinha que botar a cara e a culpa era sempre dele. Até porque acima e abaixo, né? Porque diretoria também ficou um tempo sem falar, né? A gente já falou sobre isso fora do ar. E os jogadores também não apareciam. E eu não vou eximir ele de culpa, não vou. Acho ele um bom treinador, não vou eximi-lo de culpa de rebaixamento. Acho que a culpa ano passado foi no geral. Mas o que mudou do ano passado, que o Arthur não dava entrevista, que você não estava dando entrevista, e esse ano você está participando conosco aqui, você já deu várias vezes entrevista, inclusive em momentos difíceis, depois, por exemplo, da eliminação pro Águia de Marabá. Bom, vamos lá. Primeiro, o Conselho de Administração da SAF, ele foi instalado a partir de outubro do ano passado, porque em outubro de 2023 foi quando nós tivemos o fechamento definitivo da transação. Então estava previsto já em todos os contratos que esse Conselho de Administração seria instalado no momento em que houvesse o fechamento do contrato, por isso ele não foi instalado previamente. Tá? A relação que eu tenho com o Conselho de Administração, embora nós tenhamos reuniões ordinárias trimestralmente,
né? Com o Bruno D'Ancona, que é o presidente do Conselho de Administração, eu converso com ele pelo menos 3 vezes por dia, né? Por telefone, mais uma série de vezes pelo WhatsApp. A gente está permanentemente conectado, né? Com o Wilson Ribeiro de Andrade, a gente tem uma relação muito boa, a gente tem uma linha aberta, então nós sistematicamente conversamos sobre as questões do clube, sobre questões de soluções, né, aqui para os nossos problemas internos, pela experiência que ele tem, pelo conhecimento que ele tem do clube, pela vivência que ele teve aqui. Então nós temos uma relação permanente também, sistematicamente nós nos encontramos lá no escritório, ele vai lá me visitar para que a gente possa tomar um café, para que a gente possa conversar sobre todas as questões e estarmos plenamente atualizados. A responsabilidade da operação no dia a dia, né, ela fica integralmente comigo, né, e eu é que sou responsável por tudo aquilo que acontece de bom. Quem e de vai ruim, avaliar o seu trabalho, né? É o conselho. E aí o Conselho de Administração avalia de acordo com as diretrizes que eles me passam. Claro, né? com certeza. Então, assim, muitas vezes as diretrizes que eu recebo, né, elas não são de conhecimento do público em geral, né? Então, assim, a gente está trabalhando dentro de determinadas situações. E uma das diretrizes mais importantes que a gente recebe é o orçamento. Então, muitas vezes, quando se fala em contratação, né, quando se fala em investimento, né, a gente tem um orçamento e uma disponibilidade de recursos para investimento que é definida pelo Conselho de Administração e que diz o seguinte: olha, CEO, né, diretor de futebol, né, vocês têm este orçamento aqui, vocês precisam cumprir este orçamento. Porque muitas vezes o torcedor entende, quando a gente fala de SAF, que existe um pote de ouro lá no final do arco-íris. Não, não é isso. Existe disponibilidade de recursos? Existe. Só que essa disponibilidade de recursos, a aplicação desses recursos, ela é muito mais rigorosa. Então, assim, passa por processos internos de validação, de avaliação de cada recurso aplicado, de cada real aplicado, tem que ter uma razoabilidade e uma razão e uma justificativa para que isso de fato aconteça. Então a gente trabalha em cima de um orçamento que é definido pelo Conselho de Administração, e aí as contratações que a gente faz respeitam o modelo de jogo do Coritiba como clube, adaptado ao modelo de jogo da comissão técnica atual, né, com a disponibilidade do orçamento, né, atendendo todos esses requisitos. Então as contratações, elas estão linkadas sempre nesse processo como um todo. O que mudou em termos de comunicação? No ano passado, quando nós chegamos, a gente estava vivendo um momento muito agudo de crise, né? E naquele momento a gente reconhece também que o torcedor do Coritiba é um torcedor especial, porque ele, assim, e aqui eu falo assim de uma forma muito, muito importante para o torcedor, que eu reconheço o quanto esse torcedor é engajado, o quanto esse torcedor é apaixonado, mas o quanto esse torcedor está machucado pelos últimos anos todos de instabilidade e insucesso desportivo. Então, cada novo insucesso, ele tem um peso ainda maior no sentimento desse torcedor. E naquele momento que nós estávamos chegando, nós éramos, né, a esperança que o torcedor tinha de que houvesse uma mudança radical, né, imediatamente. Só que as coisas, elas não acontecem com esse grau de imediatismo. E aí, naquele momento, por erro ou por acerto, mas enfim, é uma circunstância que aconteceu no ano passado, nós decidimos nos preservar, porque tudo aquilo que nós disséssemos naquele momento, o torcedor, ele não queria ouvir, né? Então, assim, a gente ia criar uma zona de desgaste ainda maior do que os resultados desportivos já estavam trazendo no sentimento do torcedor. Aí, à medida que o campeonato termina de uma forma indesejada, né, e para todos nós, e a gente pega o projeto e passa a desenvolver o projeto da forma como a gente idealizou, aí sim a gente precisa ter um exercício de empatia, começar a conversar com o torcedor, assumir as responsabilidades das coisas que aconteceram errado ali atrás, mas também trazer para o torcedor aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo executado, aquilo que está sendo desenvolvido e que vai trazer resultados a médio e longo prazo. Os resultados, eles não são de curtíssimo prazo, porque a gente não consegue virar a rota de um transatlântico com uma rapidez muito grande, né? E o Coritiba é um clube grande, é um clube de 115 anos que nós estamos celebrando esse ano, né? E que tem uma cultura muito forte. A gente mexer nisso tudo requer muito esforço, muito trabalho e algum tempo. Sim. De tudo que a gente falou até agora, Modeu, tem 2 pontos. Tem algumas perguntas, quero falar do novo diretor de futebol, quero falar de Aleph Manga, mas tem 2 questões que foram levantadas e eu queria ouvir de você, porque elas geraram
muito assunto, digamos assim, e desconfiança de parte de alguns, questionamento de parte de outros. Você trouxe a tua trajetória e disse que você começou o contato com a Tricorp para a questão do procedimento da SAF do Coritiba já no final de 22, certo? Foi o meu primeiro contato com a Tricorp, foi em 22, e aí iniciei negociações com a Tricorp e fui contratado para uma prestação de serviço específica para a Tricorp no final de fevereiro, ainda no que se refere a revisão dos contratos de investimento, análise e validação do plano de negócios, do business plan. Totalmente fora do futebol. Totalmente fora do futebol. Certo. O meu primeiro contato com o clube, com o futebol, ele inicia no dia 9 de maio de 2023. Não, perfeito. Eu queria deixar esse ponto claro, porque assim, até aqui no Bate Pronto Foi Debate, assim, com muitos torcedores, trouxe informação na época, eu era o setorista do Coritiba, que o Arthur Moraes fez parte de contratações já desde janeiro de 2023, e muita gente falava, a culpa é do Amodeu. Eu falava, a culpa